Olá a todos e todas, mais uma vez uma alegria estar com vocês para essa unidade 3 sobre liderança e gestão ministerial. Sou o professor Edivaldo Rosa, mestre em Ciências da Religião e bacharel em Teologia. Vai ser uma alegria a gente poder compartilhar mais uma vez sobre este tema, agora os conceitos e processo de gestão. Nós temos aqui alguns objetivos na nossa aprendizagem: identificar os elementos de gestão, conceituar os elementos de gestão e, finalmente, organizar uma sequência lógica para a prática gerencial. São temas da administração moderna que têm que ser trazidos para dentro da organização eclesiástica. Você vai perceber que são ferramentas importantes, você até já utiliza algumas no dia a dia, mas que aqui a gente vai destacar para ajudar a gente nesse momento de gestão da igreja. Finalmente, nosso plano de estudo, então, é o planejamento em ministérios e igrejas, a organização em ministérios e igrejas, direção em ministérios e igreja e controle em ministérios e igreja. Você vai perceber então que existe planejamento, organização, direção e controle. Esses são os nossos passos que vamos tentar compreender para poder também manter este planejamento em ministérios e igreja. Administrar no contexto cristão é sinal de temor, de responsabilidade e compromisso, marcas de uma boa mordomia. Administrar é você tentar compreender para onde você vai. Você precisa ter uma direção, é fazer um planejamento de como sair do ponto A para chegar no ponto B. Essa é a importância do líder dentro dessa questão da gestão, deste processo de gestão na vida da igreja. Há uma história muito interessante, ali Alice no País das Maravilhas. Ela tem um problema que ela precisa resolver e ela quer sair daquele mundo que ela não sabe como foi parar naquela situação, e ela pergunta, conversando com o gato, né? O senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar para sair daqui? Isso depende muito de para onde você quer ir. Só sair daqui, você pode sair para vários lugares, essa cabeça do gato. Não me importo muito para onde, retrucou Alice. Então não importa o caminho que você escolha, você vai sair daqui de qualquer maneira, mas sem saber para onde você quer ir, não tem importância saber como sair. Planejamento é um processo para predeterminar o curso de uma ação. Hendricks vai nos dizer isso. Você precisa, para fazer um bom planejamento, ter algumas questões em vista e principalmente compreender que há várias dimensões de um planejamento. A primeira delas é sobre o assunto que você vai fazer, quais são as questões pessoais que estão envolvidas com a promoção, com a finança. A segunda, por exemplo, quais são os elementos, ou responder qual é o planejamento que você quer fazer. A terceira dimensão, o tempo, quando ou quanto tempo isso também vai durar, né? Longo prazo, médio prazo, curto prazo. Uma quarta dimensão, que são a unidade, onde você vai fazer. É uma equipe pequena, é um grupo maior, é um grande grupo, um grande evento. Tudo isso envolve a questão do planejamento. E quinto, as características. Como é que você quer fazer isso? Se você quer fazer algo simples ou complexo, se você pretende atender um grupo pequeno, onde você pode dizer assim, olha, eu quero atender a qualidade e não a quantidade, ou se você quer tratar com muita gente, ou se é estratégico ou tático. Todas estas dimensões do planejamento ou do processo de gestão. Planejar, vamos definir, a gente vai começar com uma definição negativa, né? Planejamento não é previsão. Previsão é o esforço para antecipar ocorrências a partir de registros prévios e tendências probabilísticas. Planejar não é apenas dizer o que pode acontecer, porque a gente tem previsão, a gente tem pesquisa, a gente tem probabilidades. Esses problemas podem vir a ocorrer. Planejar não é você fazer uma lista das possibilidades de problemas que você vai enfrentar. É mais que isso. Planejar também não é fazer projeção. Projeção é a expectativa a partir de uma linha de tendência. Planejar não é apenas a projeção de cenários. A tendência tem sido essa, então pode ser que isso aconteça. Planejar não é apenas você imaginar que isso possa acontecer. Planejar
vai ultrapassar a projeção de cenários. Também planejamento não é correção, muito menos. A resolução de problemas pode até estar em foco no planejamento tático, mas o planejamento não se restringe ao aspecto corretivo. Em algumas ocasiões, quando você faz o planejamento, você percebe que podem haver situações difíceis. E aí você pode, inclusive, permitir-se já determinar as correções. Olha, nós vamos fazer um piquenique. Se chover, a gente sabe que deve ir para tal lugar. Se não, a gente não precisa fazer essa correção do lugar. Planejamento também não é não é o plano em si. Plano é o documento que sintetiza, consolida as informações e formaliza o planejamento. Por seu aspecto estático e compacto, o plano apenas aponta pontos relevantes do planejado. Assim como a carteira de identidade do cidadão não é a pessoa, o plano não é o planejamento. Aqui a gente poderia dizer, como se diz popularmente, que o papel aceita tudo. O plano é o que a gente projetou, é o que a gente planejou. A consecução disso, a gestão disso é algo diferente. Planejamento estratégico é uma coisa, gestão estratégica é outra. Quais são as filosofias de planejamento? Você pode fazer um planejamento usando uma filosofia de satisfação. Por exemplo, planejamento a partir de uma orientação tímida, conservadora, onde o objetivo é a manutenção dos números, atingir o mínimo necessário. Quando você chega numa instituição, numa comunidade onde tudo dá certo, a tendência é você fazer um planejamento assim de satisfação. Né? Que já está tudo certo, está todo mundo satisfeito. Então, se a gente fizer o mínimo necessário, todo mundo vai continuar satisfeito e você, então, por vezes, planeja aquém daquilo que você poderia realizar. Também tem a filosofia da otimização. Nesta filosofia, o sistema é desafiado além do aspecto quantitativo, elevando o nível como um todo. O apóstolo Paulo nos desafia a isso, nos dizendo que tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, que é Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Ora, nessa filosofia da otimização, você imagina que mesmo encontrando um lugar onde tudo é bem feito, você percebe que isso pode ser melhor feito. Então você vai trabalhar para isso. E aí o seu planejamento vai ser para ultrapassar aquilo que a gente chama de mediocridade. Está na média, está todo mundo satisfeito, mas não é o melhor. Nós somos desafiados a sempre servir da melhor maneira. Também tem a filosofia da adaptação. Na filosofia da adaptação, o ambiente externo, tendências e mudanças culturais têm equivalente intensidade nos ajustes ao se fazer planejamento, muito presente quando se chega a uma nova cultura. Ora, você chegou num novo ambiente, você mudou de cidade, você mudou de estado, todas estas questões vão sendo consideradas, o ambiente externo, as tendências, as mudanças culturais, como as coisas são feitas. Cultura é o fazer humano. Tudo que o ser humano faz é cultura. Como ele come, como ele brinca, como ele se diverte, como ele estuda, o que ele conhece, como ele se veste, tudo isso é a cultura humana. Cada lugar que você vai, num ambiente especialmente como o nosso, brasileiro, um país multifacetado, você vai encontrar culturas diferentes. Nos ambientes urbanos, você vai encontrar os guetos, as tribos urbanas também, que são culturas, mini-culturas que você precisa aprender a considerar na hora de fazer a sua filosofia. E aí, como é que eu vou me adaptar, como é que eu vou alcançar, como é que eu vou conseguir me comunicar com estas culturas com as quais eu estou procurando me comunicar. Então, a filosofia da adaptação é uma busca por uma filosofia correta, que me permita fazer esta comunicação, ou aquela conexão, como nós aprendemos com este grupo. Como é que nós podemos fazer, então, os tipos de planejamento? As filosofias estão lá no bojo, na base, elas alicerçam o tipo de planejamento que nós vamos fazer. E aqui, quais são os que podemos fazer? Primeiro, o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é a responsabilidade daqueles que ocupam as posições hierárquicas com capacidade de definir de forma direta o futuro da corporação, do todo, do grupo maior, ou seja, é a alta administração. Tem gente que precisa tomar decisões que vão dar rumo
a todo o grupo. Nisso, você precisa ter claro na sua mente qual é o propósito, para que existimos, o objetivo primário, o caminho rumo ao propósito, depois o objetivo secundário, os caminhos para o objetivo primário, os alvos, pontos de chegada definidos e mensuráveis, identificando o nosso objetivo. Há situações em que eu preciso primeiro passar por alguns alvos no meio do meu caminho para depois atingir o meu objetivo final. Então, eu quero entrar numa faculdade de ponta, mas antes de eu entrar numa faculdade de ponta, eu preciso tirar notas boas aqui no segundo grau. Eu preciso aprender a fazer um bom vestibular, um bom Enem. São alvos que estão no meio do caminho do meu objetivo, do meu propósito final. E a missão, o que faremos para assegurar que cumpriremos nosso propósito e nos moveremos rumo aos objetivos. Você precisa avaliar o seu ambiente, um olhar abrangente sobre o contexto que estamos inseridos e as suas relações. Depois, procurar entender as provisões, identificar os recursos materiais e pessoais, né, necessários para se atingir o alvo e os objetivos, bem como o caminho para a obtenção dos mesmos. Isso faz parte do planejamento. E indicadores, delimitar as políticas, padrões e os limites de atuação, quer seja da corporação, quer seja de cada membro do grupo, quer seja da equipe, e quais são a visão, missão e propósito. Muito bem, nós temos o planejamento estratégico, agora o planejamento tático. Refere-se às medidas pontuais que permitem a realização da estratégia. Cabe destacar que a tática concorda sempre com a estratégia. Você não pode tomar decisões pontuais que vão contra o planejamento estratégico. Por isso que você faz esse planejamento. Grandes decisões para onde nós vamos e, como nós falamos, olha, o grande objetivo é entrar numa faculdade de ponta. Então eu não posso tomar uma decisão pontual de ficar na balada até de madrugada todo final de semana, porque isso não vai me ajudar no meu objetivo final. O planejamento operacional. Planejamento operacional com o foco mais pontual nos passos que compõem o cotidiano, chegando a níveis mais refinados de detalhamento, quando são considerados os recursos disponíveis, responsáveis, prazos, valores, procedimentos detalhados, etc. Vou continuar no exemplo da faculdade de ponta. O operacional vai definir quanto tempo eu vou estudar por dia, quantas horas eu vou dormir, quais filmes eu vou assistir, que livros eu vou ler, que mostras eu vou participar, que vão me permitir chegar no meu objetivo final. Numa corporação, ali no ministério, na igreja, vou definir quais são os recursos que eu tenho disponíveis, eu vou ter um orçamento definindo cada área o que ela tem para receber, quais são os responsáveis por liberar esse valor e por utilizá-lo, quais são os prazos, valores, procedimentos detalhados, com quem tem que ser feito isso, pedido acertado, tudo isso faz parte do operacional. A nossa telinha vai mostrar aqui que o estratégico define o tema de um ano numa igreja, as medidas denominacionais que estende a mão ao que uma igreja, fato gerador, tema do ano, uma igreja que estende a mão ao necessitado. Ação a se planejar, medidas denominacionais que evidenciem compromissos sociais. Isso aqui é como você vai fazer no seu planejamento. Tático, impacto social nos arredores da igreja. Quais as áreas de excelência da igreja local e como interage com a comunidade. No operacional, um programa pontual, um evento, como o Dia da Criança, estamos até perto de um deles. Programas, aí você precisa definir o programa, se vai ter animadores, quem vai prestar serviço, se vai ter palhaço, se vai distribuir lanche, todas estas coisas é a maneira como você vai utilizar o planejamento. Estratégico, tático e operacional. Em cada uma delas você tem ações que você precisa planejar para atingir esse objetivo no fato gerador. O caminho do planejamento, então, em primeiro lugar, é identificar a necessidade. Necessidade não é somente aquilo que nós vimos. Nós aprendemos que um líder precisa ter caráter, sensibilidade, integridade para conseguir ouvir Deus dando uma visão. Às vezes a visão, e na realidade, a visão precisa sempre ser maior que a gente,
sempre maior do que aquilo que nós podemos fazer sozinhos. Então, identificar essa necessidade. Ore a Deus. Se você quer ser um líder cristão numa comunidade cristã, se você quer gerir essa comunidade cristã de uma maneira que agrade a Deus, você precisa orar para manter seus ouvidos, seu coração, sua mente abertos para discernir a vontade de Deus. Tenha um panorama da situação e considere os recursos existentes. Deixa eu lembrar sempre que na hora de planejar e identificar as necessidades, diz alguém que algo, um grande planejamento, um grande evento só pode dignificar a Deus se alguém puder dizer assim, olha, isso só deu certo porque Deus está no meio. Então, os desafios que nós temos são desafios grandes e deverão ser grandes exatamente para a gente poder contar com a presença de Deus no meio da execução desse planejamento. Identifique a necessidade, não importa o tamanho dela. Por vezes, o plano de Deus para os seus líderes é exatamente fazê-los crescer na adversidade. Então, ele vai trazer uma tarefa grande demais. Invariavelmente, os homens que foram chamados por Deus para enfrentar uma necessidade, descobriram que as suas forças eram pequenas diante do desafio. Um exemplo muito claro foi o de Moisés, que insistiu com Deus, olha, não sou a pessoa certa, eu nem sei falar direito, o senhor deve procurar outra pessoa. E Deus falou, não é você mesmo que tem que fazer isso, eu vou fazer isso e eu vou fazer através de você. Então, muita oração, compreenda o tamanho do problema e considere os recursos que você tem em mão. Isso aconteceu com Neemias. Quando Neemias ouviu sobre a desgraça que estava em Jerusalém, que Jerusalém parecia uma favela, então ele foi orar a Deus e pedir estratégia para Deus, meios para Deus para poder ajudar o seu povo. Fez um panorama da situação e quando ele recebeu a autorização para voltar a Jerusalém, ele então sabia o que precisava. E quando o rei perguntou para ele, o que você quer? Ele tinha uma listinha, olha, eu preciso de madeira daqui, eu preciso de homens desse jeito, já tinha tudo planejado. Isso é uma forma de nós aprendermos o que precisamos fazer. Organização em ministérios e igrejas. Um grupo de pessoas unidas, no mesmo ambiente ou não, trabalhando em conjunto, orientadas e direcionadas para um mesmo fim. Este é a definição do nosso ministério. Grupo de pessoas unidas, no mesmo ambiente ou não, trabalhando em conjunto, orientadas e direcionadas para o mesmo fim. O que vai precisar, então, para que essas pessoas possam alcançar este fim comum para o qual elas se uniram, trabalhando em conjunto? Ainda que os trabalhadores fizessem o melhor possível, isso Joyner descobriu, não é? Ainda que os trabalhadores fizessem o melhor possível, seu trabalho e suas tarefas fossem irretocáveis, 80% dos problemas se manteriam, pois os problemas estão nos processos, políticas, métodos, sistemas, equipamentos e materiais. Essa descoberta de Joyner foi interessante porque treinou-se as pessoas, elas falaram das suas dificuldades, elas aprenderam como fazer as tarefas de uma maneira mais eficaz. No entanto, descobriu-se, depois de tudo isso feito, que 80% do problema não havia sido resolvido, porque o problema não estava nas pessoas que faziam isso, mas exatamente no ambiente, no sistema, na forma de ser feito. Isso precisava ser corrigido. Como é que você precisa organizar as coisas? Pelo trabalho, descobrir quais são as tarefas que precisam ser executadas. Em primeiro lugar, você vai fazer um planejamento, então você precisa saber quais são as necessidades, quais são as tarefas que eu tenho para ser realizada, quais são as pessoas que vão realizar estas tarefas, quais são os colaboradores. Lembre-se que no ambiente eclesiástico as pessoas trabalham por voluntariado, então são colaboradores que precisam ser inspirados, que precisam ter paixão por aquilo que estão fazendo. Quais são as relações que vão existir? E aí você precisa, inclusive, definir níveis de responsabilidade, de autoridade, de liderança entre essas pessoas, que não deve destruir o ambiente. O ambiente que mantém as pessoas, olha, eu estou subordinado a esta pessoa que é capaz, que tem autoridade, especialmente se for uma autoridade conquistada, um dom, como nós aprendemos, não apenas delegada,
mas que seja fruto do seu carisma, da sua capacidade e do seu caráter, como nós aprendemos há pouco tempo. Também os benefícios que nós podemos adquirir de uma boa organização. A boa organização permite a pessoa certa no lugar certo, como diz ainda alguém, pelos motivos certos. A boa organização não compromete o trabalho especializado, porque quando nós não temos uma boa organização, aquele que sabe fazer algo de maneira muito clara, muito objetiva, tem o seu serviço diminuído, tem o seu serviço complicado, porque ele acaba não trabalhando ou não usando a sua especialidade da melhor maneira, na maneira correta. Também permite o desabrochar de novos talentos. Ora, você dá uma tarefa para uma pessoa, na organização que nós vimos no passado. Tem o trabalho, tem a tarefa, você colocou a pessoa ali. Você definiu que o seu trabalho deve ser feito em 2 horas. Em 45 minutos a pessoa devolve aquele trabalho. Você começa a perceber que essa pessoa ela tem a capacidade de fazer aquilo e ela faz e pode fazer mais. Então, quando você tem uma boa organização, você percebe ou começa a permitir que esses talentos comecem a se destacar. Eles perpetuam o sistema e melhoram o sistema. Quando a organização é boa, olha, o sistema funciona direitinho, e como ele funciona direitinho, é mais fácil de destacar ou perceber as suas falhas e corrigi-las. Então, uma boa organização faz com que um sistema vá melhorando com o tempo. E também atende às necessidades específicas. Quando você se organiza, você dá respostas, você atende, você corrige, você realiza, você efetiva o planejamento. A sinergia. Isso é uma busca constante que está nas mãos do líder trabalhar para que toda a equipe perceba a importância dela. A sinergia é essa ação coordenada de partes distintas, relacionando-as em harmonia, permitindo a estas chegarem a melhores resultados que a soma de seus esforços individuais ou dos resultados individuais. Pense numa engrenagem. Você vê uma engrenagem, uma roldana maior, uma menor, uma grande, maior de todas, e cada uma se encaixando perfeitamente para que tudo aquilo possa funcionar. É assim que a sinergia busca exatamente esta força onde todas as partes contribuem, colaboram, sabem da sua parte, da sua responsabilidade e trabalham para o todo, umas contribuindo com as outras. Se você tirar uma engrenagem ali, pode ser que continuem funcionando algumas, mas vai ter dificuldade, alguma tarefa deixará de ser realizada. Por fim, economia. Considerar as etapas anteriores e posteriores à sua ação, evitando retrabalho. O grande gasto de energia que a gente tem em fazendo retrabalhos. Não foi bem feito da primeira vez, então vai ter que ser feito de novo. Por isso que a organização vem para evitar o retrabalho. Então a organização vai otimizar o tempo, evitando perdas de muitas espécies, o que resultará em ganhos de toda espécie, inclusive financeiros. Todo retrabalho é uma perda financeira. Imagine que você imprimiu, e você já deve ter passado por essa situação, depois que você imprime, você descobre que uma folha saiu formatada errado. E aí você tem que reimprimir tudo novamente. Gastou folha, gastou tempo, gastou tinta. É assim que a organização pode evitar todas estas etapas. O retrabalho. A koinonia, a comunhão. Destacando o nosso contexto cristão, o foco organizacional criará proximidade entre pessoas de ministérios distintos, somando a questão do pertencimento a uma visão do todo, reduzirá a competitividade e poderá criar uma cultura de cooperação. Este é o desafio de toda a organização eclesiástica, a koinonia, palavra grega, que significa ou pode ser traduzida como comunhão, onde nós temos tudo em comum, tudo faz parte, ou tudo pertence a todos. Este é um grande desafio. Quando a gente chega a este sentimento, a gente finalmente pode caminhar juntos, como ele diz. Isso reduz a competitividade, porque nós chegamos a esse sentimento de pertencimento. Quais são os elementos básicos da organização? Pessoas e processos. Não é possível fazer uma organização sem considerar isso. Então nós já aprendemos aqui um pouco sobre o planejamento,
você pode ter o planejamento estratégico, tático, operacional. Nós precisamos determinar claramente quais são as tarefas, o que cada colaborador, o que cada voluntário vai fazer para que ele possa fazer bem feito, e fazendo bem feito, tendo bem a organização, qual é o que você deve fazer, em quanto tempo, você vai descobrir aquelas pessoas que têm talentos especiais, aqueles que estão mais dispostos a contribuir. E a hierarquia. Não é possível ter uma organização sem saber quais são as responsabilidades de cada um, quais são as responsabilidades, inclusive, na liderança dessas tarefas. Quando nós pensamos na direção em ministérios e igrejas, dirigir é dizer o que deve ser feito para se alcançar os resultados. Logo, dirigir é privilégio e obrigação do líder. Nós já aprendemos aqui que liderar é um privilégio, que todo privilégio traz consigo uma responsabilidade tão grande quanto o privilégio. Então, nos ministérios da igreja, quem dirige os ministérios da igreja precisa ter a responsabilidade, ter a delegação por conta da sua participação no organograma da instituição, mas por causa também do seu caráter, do seu carisma, da sua capacidade, ele tem que ter o privilégio, a autonomia, a prerrogativa de dizer o que deve ser feito para que os resultados sejam alcançados. Então, quem vai dirigir o ministério precisa compreender essa sua responsabilidade. Direção e poder. Esse é um grande problema, porque, como nós dissemos, dirigir é um privilégio, não é uma imposição que pode ser feita. Então tem que tomar muito cuidado. Disse popularmente que o muito poder corrompe. Então é preciso tomar cuidado com isso. Que o grande problema que nós temos, ou que nós encontramos na história da Bíblia, por exemplo, foi que o inimigo desejou muito poder. E as pessoas vivem, os povos vivem, as pessoas vivem nas páginas da Bíblia em busca de poder. Nós temos algumas dificuldades então com ele. Existe um poder que de fato é legítimo. Você foi conquistado, foi autorizado e você pode exercê-lo, porque você agora tem condições disso. Quando você tira a sua carteira de motorista, você recebeu o poder e é legítimo. Você fez todos os cursos direitinho e agora você tem autorização para poder dirigir, para poder exercer este poder. O poder da recompensa, quando você conquistou também isso por conta de algo que estava pré-determinado. Você realizando tal tarefa vai ter esse tipo de retorno. O poder coercitivo, poder do uso da força, por exemplo. Você sabe que a prerrogativa do Estado usar a força, não a violência, mas a força para manter a ordem. É um poder coercitivo que tem prerrogativa de exigir questões que sejam realizadas. A gente diz popularmente, não é, que manda quem pode, obedece quem tem juízo. É mais ou menos essa história. Quando você tem consciência disso, olha, a prerrogativa é dele e se ele mandou eu fazer, eu faço, mesmo que eu não concorde. Também temos o poder do especialista, só ele pode fazer, porque ele entende daquilo. É ele que sabe como realizar aquela tarefa. Conta-se a história de um homem poderoso na sua empresa, chamou um técnico de informática. E chegando o técnico de informática, descobriu que havia um parafuso solto. E foi lá e apertou aquele parafuso e falou, está resolvido o seu problema. O dono da empresa ficou satisfeito e disse, quanto é que custou o serviço? Ele colocou lá R$1.000. E o dono da empresa ficou assim, pasmo, e falou, não, mas só para você vir aqui apertar um parafuso, você tem que me justificar para eu poder pagar esse valor para você. Aí o técnico fez uma nota e apresentou para ele. R$1, preço de apertar um parafuso. 999, o preço de saber qual parafuso que precisava ser apertado. A empresa dele estava parada porque o computador não funcionava por conta de um parafuso. Então, ele é o especialista.
ele tem o direito de cobrar, inclusive, pela sua mão de obra, porque ele é especialista nisso, ele tem esse poder. E o poder inerente, que é aquele que a pessoa tem porque ela desenvolveu isso ao longo da sua trajetória, ao longo da sua capacidade. Existem, por exemplo, talento, né? Jogador de futebol, por exemplo, que nasce, ninguém ensinou ele a jogar bola e ele tem aquele talento. Tem pessoas que nascem com talento para cantar. Aliás, alguns cantores de ópera foram descobertos quando nunca pensaram em serem cantores. Foram simplesmente descobertos porque ele tem este poder inerente. Existem pessoas também que têm um talento que é inerente para poder exercer esta tarefa da direção na vida da igreja. Descubra qual é o seu poder, ou desenvolva aqueles que você precisa, defina quem tem poder coercitivo, defina quem vai receber recompensas, defina quem tem, ou descubra quem são os talentos, os especialistas e aqueles que têm esse poder inerente. Requisitos para a direção cristã justa e honrada. Então nós já vimos em outro momento que um líder precisa ter carisma, caráter e capacidade. Aqui a primeira característica para essa direção cristã é ser íntegro. Imaginemos que nós estamos trabalhando cada vez mais com grupos menores. Grupos menores permitem mais interação pessoal, mais conhecimento, mais comunhão, mais proximidade. E quanto mais próximos nós nos conhecemos, mais claros ficam as nossas limitações, as nossas deficiências. E o caráter precisa ser muito claro, precisa ser algo importante para nós, porque diante de falhas, ele pode ser um elemento que vai agregar as pessoas. Falhamos não por intenção, não por má fé, às vezes por uma deficiência qualquer, mas nunca por um erro intencional. A sabedoria é diferente de inteligência. Como nós temos visto, nós temos caminhado no nosso momento histórico do nosso país com muitas pessoas que são capazes, uma excelente formação estudantil, tiveram uma formação familiar, tiveram oportunidades tremendas na vida, mas que não souberam utilizar todos os benefícios, todos os privilégios que tiveram com sabedoria. Apesar de serem inteligentes, passarem em concursos, em vestibulares, responderem sobre várias questões difíceis, eles não foram sábios na condução de sua vida. Então, sabedoria é diferente de inteligência. Pode ser até que alguém não tenha muito conhecimento formal, mas seja uma pessoa sábia na condução da sua vida, nas decisões que tomou, nas escolhas que fez. Renúncia. Ninguém pode servir se não renunciar. Lembremos do que aprendemos na unidade anterior. Não pode fugir da nossa mente a imagem de Jesus com aquela toalha lavando os pés dos seus discípulos. Naquela ocasião, Pedro não quis que ele lavasse os pés, ele falou, olha, vocês me chamam de mestre e vocês fazem bem, porque eu sou mestre. E agora, se eu que sou mestre estou fazendo isso com vocês, vocês devem fazer isso uns com os outros. Jesus renunciou a possibilidade, a prerrogativa de poder ser servido como o mestre para poder servir. Ninguém pode ir para a igreja ou para uma direção cristã pensando em ser servido. É para renunciar-se a si mesmo, abrir mão das suas prerrogativas. É como aquela pessoa que na comunidade cristã, ou fora da comunidade cristã, é uma pessoa de um alto escalão numa empresa. Ele tem até um motorista particular para ele. Durante a semana, então, ele é servido por esse motorista particular. No final de semana, quando ele chega na sua comunidade de fé, ali na sua família da fé, ele vai trabalhar no estacionamento da igreja, para poder orientar aqueles motoristas novatos a estacionar direito. Ele tem uma prerrogativa de ter até um motorista, mas para poder servir, ele abre mão da sua prerrogativa para poder ajudar os outros. Quem quer dirigir, ou a direção cristã justa e honrada, tem esta característica na sua vida de renúncia. Coragem e iniciativa. Você precisa dessa liderança. Coragem não é ser temerário. Aristóteles falava que a coragem é uma virtude e a falta ou o excesso dela são vícios. Ele dizia que se você tem falta de coragem, você tem covardia. E se você tem muita coragem,
você é temerário. E a coragem é a virtude, a coragem é aquilo que está no equilíbrio. Então, ser corajoso não é tomar atitudes que vão colocar em risco outras pessoas. Você já conheceu alguém que faz uma manobra no carro e quando termina aquilo você assustado diz assim, eu não sei se ele é corajoso ou se ele é louco? Porque a coragem é a virtude, é o equilíbrio. A pessoa corajosa sabe por que está iniciando, por que vai fazer e como vai fazer. Ela não é louca de fazer coisas que estão para além das suas condições. Entusiasmo e perseverança. Hoje uma palavra muito importante neste caminho fala sobre a resiliência. Você manter-se entusiasmado com aquilo, aquela paixão da visão, precisa se manter este fogo que arde no seu coração, essa perseguição que você faz por toda a sua vida. E essa perseverança no sentido de quando as coisas não deram certo, paciência. Vamos recomeçar, vamos descobrir onde erramos, vamos encontrar a melhor estratégia, vamos descobrir o que nós podemos aprender com esse pequeno revés, por vezes, que precisamos enfrentar para aprender. Quais são as funções da direção? Criar novos cenários favoráveis. Isso aqui está ruim, não adianta alguém chegar e falar que está ruim, está todo mundo vendo. Cabe a quem está dirigindo melhorar aquilo, mostrar o caminho que vai tirar a situação ou levar essa equipe ou este cenário, este ministério a um cenário mais favorável. Também colocar a equipe em posição segura, antecipando-se às crises, faz parte da liderança, ter empatia, perceber as dificuldades da sua equipe para poder evitar que as crises cheguem. E tem algumas que são inevitáveis, minimizar os seus efeitos também na vida da equipe, na vida do ministério, na vida do grupo maior. Definir objetivos. Nós aprendemos que a direção tem o direito de dizer o que vai ser feito e como vai ser feito e quando vai ser feito. Então é responsabilidade de quem dirige ser o primeiro a chegar, o último a sair e estar ali pronto para ajudar todo mundo. É o ônus do privilégio de poder dizer o que deve ser feito quando deve ser feito. Você tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Fixar os alvos e estabelecer prioridades. Ora, há, como vimos no organograma, aqueles que vão tomar estas decisões. Olha, o nosso alvo aqui agora é esse. E depois de fazermos isso, e isso é prioritário para nós, para depois podermos passar para outra etapa. Às vezes porque quem está dirigindo é que tem a consciência de que enquanto não se fizer isto, esta etapa 2 não pode se passar para 3. Ou se você não fizer a etapa 2, quando chegar na 5, vai ter um problema lá. Você lembra daquele filme do Daniel San, o Karate Kid, que o mentor ficava falando para ele pintar daquele jeito, ele não entendia por que precisava pintar daquela maneira? Mas você faça isso que quando chegar a hora de eu ensinar o golpe, você já vai ter esse movimento facilitado na sua mão. Cabe a quem dirige dar essa orientação. Descobrir talentos. A gente está, como eu falei, vendo as coisas sendo feitas. Olha, eu passei essa tarefa para fulano, ele foi lá, era para ele fazer em 1 hora, em 30 minutos ele trouxe aquela tarefa realizada. Ou, quando ele trouxe, é o que a gente chama da pessoa ser proativa, ele não somente trouxe a tarefa pronta, mas já trouxe uma coisa que eu ainda ia pedir. E é nessa hora que você começa a descobrir os talentos. Aquele que foi lá e conseguiu resolver um problema sem chamar ninguém por perto. Quando você chegou já estava resolvido. Essas pessoas precisam ser descobertas, separadas, investir na vida delas, como nós aprendemos em outra unidade, na vida destes talentos. Treinar sucessores e assumir posição de mentoria. Diz um autor que sucesso sem sucessor é igual a fracasso. Então nós precisamos ter claro na nossa mente que nós precisamos descobrir quem vai ser o nosso sucessor. Quando alguém chega na igreja e diz assim, esse ano aqui eu não vou fazer nada, vou tirar um ano sabático, como se diz, a primeira pergunta é, quem vai fazer o que você faz? Quem você preparou para ficar no seu lugar? Sucesso sem sucessor é igual a fracasso. Precisamos treinar os sucessores e assumir posição de mentoria. Entender de gente. Quem quer dirigir precisa gostar de gente. Quem não gosta de gente tem que trabalhar com máquina. Quem trabalha com pessoas precisa gostar de pessoas e entender de gente, gostar de estar com gente, perceber as diferenças, ver a beleza
dos sotaques diferentes, dos aromas diferentes, da maneira de enxergar diferente. Isso faz parte e é importante para quem está dirigindo, porque senão a igreja, os ministérios que compõem a igreja também, eles não são uma fábrica de tijolos, onde todo mundo sai igualzinho. São pessoas completamente diferentes. E nisso está a beleza, exatamente, dessa interação, dessa multiplicidade de pessoas, de experiências, de maneiras de fazerem as coisas. E elas precisam ser equacionadas, juntadas, para que elas vivam em comunhão. Esse é um desafio de quem está na liderança. Analisar riscos e oportunidades. Diz um ditado, diz que o ideograma chinês para crise é o mesmo que define também a oportunidade. Crise é uma oportunidade. É diante das crises que nós aprendemos ou descobrimos o nosso potencial, as soluções. É diante das crises que surgem as novas ideias, aquilo que vai melhorar o nosso ambiente. E, finalmente, prestar contas. Líderes precisam prestar contas, para não correr naquele perigo do muito poder que corrompe. Eu preciso prestar contas a alguém. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo para melhorar o meu caráter? O que é que eu estou fazendo para melhorar a minha capacidade? Eu preciso ter alguém, um mentor, um discipulador, um coach, com quem eu possa falar e ser avaliado, posso ser melhorado a partir disto. Como se faz controle em ministérios de igreja? Controle a ação de verificação e ajuste durante a execução dos planos organizacionais, com vistas ao bom desempenho, rumo aos objetivos previamente estabelecidos. Você precisa manter em curso uma ação, acompanhando o êxito e corrigindo eventuais desvios nos momentos iniciais. Corrigindo eventuais desvios nos momentos iniciais, evitam perdas e garante o sucesso da empreitada, evitar o retrabalho. Então você precisa ter este controle para que a ação seja feita da maneira certa, no momento certo, para que evite os retrabalhos. Através de mecanismos de controle, o líder pode verificar se o trabalho planejado está sendo executado da maneira apropriada, corrigir eventuais variações a partir de medidas corretivas e otimizar os processos para que evite as tendências a desvios. Roteiro básico do controle, identificar a necessidade, ou identificar o que deve ser feito, estabelecer o padrão que deve ser feito, quantificar, comparar, avaliar e ajustar. Você precisa passar por isso. Lembre-se que quando você tem uma tarefa que foi bem definida, bem identificada, você vai poder dizer assim, olha, você me faça essa tarefa e ela precisa retornar em 1 hora, em 2 horas, em 2 dias, seja lá o que for, para você poder comparar. Quando você quantifica isso, é essa quantificação que te dá estes dados para você poder passar para o seu grupo e falar, olha, qual o prazo que nós temos para fazer isso? Tá? Essas pedidas de coisas para ontem não existem. Quando surge um pedido para ontem, é sinal que alguém errou. Ferramentas de controle. Planejar a ação desejada, fazer cumprir as etapas planejadas, e aí o gestor precisa ser gestor, o diretor precisa dizer o que deve ser feito, na hora que deve ser feito. Não, mas eu estou fazendo isso, para de fazer isso, para fazer isso aqui, porque isso aqui é prioritário. É o diretor que vai dizer isso. Verificar os resultados da ação, tá? Sentar junto para verificar, eu quero o retorno disso, para saber se isso foi feito e de que maneira foi feito. Agir sobre as não conformidades, isso não está dando certo ou não saiu do jeito que a gente queria, vamos agir para corrigir imediatamente. O gerenciamento por exceção é a busca desse ponto de equilíbrio em todas as ações, uma análise de índices do que está ocorrendo, quantos vieram, qual horário que chegou, por que isso foi feito ou deixou de ser feito, os orçamentos, análise de balancetes financeiros e dos recursos humanos. Você precisa ter uma ideia também para se for pego de surpresa, aquele planejamento de ações que vão definir a sua maneira de trabalhar. Eu quero lembrar a você então que nós vimos aqui 4 questões básicas
da liderança na vida da igreja, da gestão, e que elas são importantes para nós. Eu quero só retomar rapidamente que planejamento, organização, direção e controle. Guarde essas palavras: planejamento, organização, direção e controle. Planejar os ministérios da igreja é definir para onde nós iremos. Organizar evita o retrabalho. Com a direção você diz o que deve ser feito ou deixar de ser feito. Isso é uma tarefa de quem dirige. E o controle, que vai permitir você ter um histórico de como isso deve ser feito, quanto isso custa, quais os recursos necessários. Eu espero que, somando esse aprendizado deste momento, dessa terceira unidade, você possa executar uma gestão ou gerir de uma maneira mais eficiente o seu ministério, a sua igreja, o trabalho que você tem para realizar. Lembrando sempre disso, que planejamento estratégico é diferente de gestão. Planejamento no papel aceita tudo. Na gestão você precisa de todos esses elementos para poder ajustar a sua caminhada, fazer com que a visão possa ser alcançada, que a missão seja cumprida com os valores certos para que a visão seja alcançada. Eu quero agradecer a sua atenção e espero que tenha sido bom para você, tenha agregado à sua vida e que isso venha trazer novas perspectivas, nova eficiência, nova eficácia no seu serviço realizado na igreja. Mais uma vez, obrigado e que Deus abençoe você.